Então, pontualmente, 14 horas e 30 minutos, vamos dar espaço para uma supermercadista que é especialista. Muito obrigado aí, Elisa Delazzi Palozzi. É contigo. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje nessa 20ª Expo Supermercados. O meu nome, então, é Elisa Delazzi Palozzi. Eu sou formada em Engenharia de Alimentos e trabalho já faz 15 anos na indústria de alimentos. Tá? Então, o que eu venho passar hoje para vocês aqui é um pouco da minha experiência. Espero poder estar contribuindo aí também para as lojas aí de varejo, né? A gente sempre tem algo positivo para estar acrescentando. Eu já trabalhei em frigorífico, já trabalhei em indústria de massas e pratos prontos, tá? E já trabalhei também na área de massas e biscoitos. Então, eu tenho bastante experiência de indústria na parte de produção e elaboração desses alimentos. Então, vamos começar a palestra Conservação de Alimentos em Supermercados. O que eu busquei trazer aqui para vocês, tá? Vou dar uma ideia, apresentar um pouco para vocês sobre o que são os alimentos, né? Os nutrientes, para vocês entenderem um pouco o que é de fato o alimento e como que ele se conserva, né? Qual é o papel da indústria como forma de conservar esses alimentos. Trazer um resumo de quais são os fatores determinantes na conservação, tá? E, em seguida, relatar para vocês uma pesquisa que eu fiz com um grupo de supermercadistas de diferentes regiões, né, sobre esse tema. E mais adiante, no final, a gente vai estar apresentando essas 4 regras para o varejo relacionadas com conservação. Então, primeira pergunta parece muito simples, né? Alimentos, o que são e o que são nutrientes? Todo mundo sabe o que é? Talvez sim, mas será que vocês sabem que a maior parte dos alimentos, eles têm a estrutura essa, é água e matéria seca, né? Então, hoje, quando se fala num produto, num biscoito, numa massa, enfim, qualquer alimento, ele tem essa divisão, né? Dentro da matéria seca, tem uma divisão entre matéria orgânica e matéria mineral. Dentro da matéria orgânica, tem aqueles elementos, né, que são esses nutrientes que a gente conhece, que a gente escuta mais falar, que são as proteínas, as gorduras, os lipídios, os hidratos de carbono e as vitaminas. Dentro da matéria mineral, são os sais minerais, né, que tem, em alguns alimentos tem mais quantidade e outros têm menos quantidades. Ali entre eles inclui o cálcio, o sódio, o ferro, o potássio, o fósforo e outros que em menores quantidades também são importantes para as funções do nosso organismo. Por exemplo, o zinco, o manganês e outros. Tá? Quando a gente fala em composição de alimentos, eu trouxe aqui duas figuras que eu achei interessante. Uma delas em relação ao percentual de água. Tá? Por que percentual de água? Porque quando a gente fala em água, ela está muito ligada na conservação dos alimentos. Então, ali temos, por exemplo, uma bolacha que tem em torno de 4% de umidade, né? Enquanto um alface, um tomate, tem acima de 90%. Né? Então, é por isso até que muitas vezes se fala, o biscoito não tem conservante. Sim, ele é um produto tão seco que nem precisa de conservante. Né? Então, quando a gente fala em grãos também, são produtos que eles têm eles passam por um equilíbrio de umidade, né? Para garantir que ele se conserve mesmo sem conservante. Então, a água está muito ligada à conservação dos alimentos, tá? E nessa outra tabela do lado, ela mostra alguns alimentos, um comparativo de quantidade de proteína, quantidade de lipídio, quantidade de... Ali tem glicídios, que são os carboidratos, né, que são os açúcares. Isso é mais para trazer uma informação, né, de repente não é todo mundo que tem ainda, que os alimentos eles têm diferentes tipos de nutrientes. Né? Então, por exemplo, o abacate ali, ele chega a ter 16 gramas de gordura a cada 100 gramas, né? Em comparação, por exemplo, com o abacaxi, que praticamente não tem gordura, mas tem um pouco de gordura também, e tem proteína e açúcares, né? Que dá confere o sabor. Tá? E agora, falando um pouco de industrialização como forma de conservação. Para aumentar, então, a estabilidade desses alimentos, a indústria ela utiliza-se de técnicas químicas, físicas e biológicas que podem transformar e proteger o alimento, fornecendo-os em condições seguras. Né? Alguns exemplos dessas técnicas de industrialização, por exemplo, conservação pelo uso do frio, do calor, utilização de conservantes químicos, utilização de embalagens a vácuo, embalagens com atmosfera modificada, né, que vocês devem conhecer aí nas lojas, já devem ter visto,
a hidratação ou a secagem dos alimentos e também processos fermentativos. Eu sei que quando a gente fala assim, parece tudo muito abstrato, mas na verdade são exatamente os produtos que a gente tem para vender nas lojas, né? Então, uma embalagem a vácuo, ela tem uma característica de conservação por estar naquela forma apresentada. Né? Um produto que tem um gás dentro, por exemplo, uma embalagem de salgadinho, ele também tem um objetivo do motivo de ter aquele gás dentro dele. Tá? Então, essas são algumas figuras que eu trouxe ali de processos que a indústria trabalha para aumentar a conservação dos alimentos e ter eles disponíveis nas lojas. Tá? Basicamente, quando se fala em conservação de alimentos, eu dividi nessas três grupos, tá? Relacionado com a composição do produto, relacionados com a industrialização e, por fim, relacionados com o armazenamento. Então, quando a gente fala em composição, tem a questão da quantidade de água, tem o teor de acidez, a parte de umidade do produto, água livre e os nutrientes que estão compondo aquele alimento. Quando se fala em industrialização, é todo o processo que aquele produto passou, né? E a forma como ele está disponível para venda, né? A gente pode ter um exemplo, por exemplo, o tomate, né? A gente tem ele in natura, tem ele como molho de tomate, extrato de tomate, tomates secos, né? Então, isso tudo vai conferir uma característica de conservação diferente. E quando se fala em armazenamento, é todo o processo da saída da indústria, né? Até chegar no supermercado, a exposição, até chegar na casa do consumidor. Então, a gente precisa entender, né? E não pode quebrar esse ciclo para que o alimento não perca, né, não tenha perda das qualidades dele. Então fica essa pergunta, né? Sabemos como conservar o que vendemos? Né? A quantidade de produtos é muito grande, as variedades, né? Como que cada produto se conserva? Esse é o resultado da pesquisa, né? Eu fiz uma pesquisa pelo WhatsApp mesmo com um grupo de pessoas. Foram mais de 50 pessoas que responderam, teve gente de diversos locais aqui do Brasil respondendo a pesquisa. E foi interessante, porque foi praticamente de consenso que todos entendem que o hortifruti, né, o setor de hortifruti no supermercado, é o setor que tem mais perdas. Né? O objetivo aqui não é falar de perdas, mas a gente fala em conservação. Então, quando a gente fala em conservação, é importante entender onde que as pessoas enxergam mais dificuldades para saber como conservar os produtos. Tá? Então, nessa pesquisa, o principal foi o hortifruti, depois se colocou a área de mercearia, né? E depois se colocou depósito e só depois açougue. Até me chamou um pouco a atenção isso, né? Talvez pelo o perfil das pessoas que responderam a pesquisa. Mas, enfim, aí a segunda pergunta era como, qual seria o motivo desses alimentos estarem, né, sendo deteriorados, né? Então, a resposta ali de 38% das pessoas foi que os alimentos se estragam muito rápido, que existe um excesso de produtos comprados, né, e que, em função disso e do pouco giro, acabam estragando, e também que existem muitos erros de operação ao manusear e expor esses produtos para venda. Tá? Então, além dessas respostas, tivemos outras respostas relacionadas com a variação da qualidade do alimento, né, e também refrigeração, que é um fator muito importante. Tá? Quando se fala em algumas sugestões apresentadas, então, controlar a quantidade comprada, comprar com qualidade, cuidado no manuseio, data de validade, produzir, né, produtos fracionados conforme a demanda, manter as embalagens íntegras, fechadas, o cuidado na exposição, na limpeza, na precificação, no rodízio dos produtos, a parte de verificação de temperatura também, daquilo que requer temperatura, né, refrigeração. Enfim, e até mesmo o desenvolvimento de uma equipe que possa estar acompanhando a parte de perdas e atuando também de forma preventiva para evitar essas perdas dos alimentos. Então, para o supermercadista, né, para o varejo de alimentos, eu agrupei as informações nesse quadro, né, com essas 4 regras, que elas praticamente resumem os controles relacionados ao alimento. Então, o que é necessário? Primeiro ponto, né, a integridade da embalagem. Tá, nós vamos falar mais adiante um detalhamento sobre isso. Continuidade de temperatura. Então, produtos que são refrigerados, produtos congelados, né, tem que ter uma atenção muito especial em relação a isso. A forma de exposição e o manuseio, né, também destacado pelas pessoas na pesquisa,
vai muito além de só expor o produto, vai entender realmente como expor aquele produto de forma que ele não perca as características de conservação, tá? E por fim, o prazo de validade, que é muito importante. Bom, em relação à integridade de embalagem, eu coloquei para vocês aqui, ó, recebimento com qualidade, na hora que vai estocar, evitar o sobrepeso, verificar o limite de empilhamento, né, empilhamento máximo, o cuidado no armazenamento e o cuidado também com o lacre e fechamento de embalagem. Então, hoje, digamos, nesse grupo de alimentos que são estocados a seco, são os de mais fácil conservação, assim, digamos, né, a principal tipo de perda está relacionado com a forma como ele é estocado. Bom, falando em integridade de embalagem, é interessante também destacar que, às vezes, se pensa que a embalagem só está danificada quando ela vaza produto, né? Mas não é assim, a gente tem que pensar que a perda, uma simples perda de um vácuo, uma perda do gás, um lacre rompido, um microfuro numa caixa, por exemplo, de leite, né, de produtos que são esterilizados, já pode ocasionar um dano significativo, né? Pode acabar perdendo o produto em poucos dias. Né? Então, assim, todo o manuseio, ele tem que ter cuidado para manter a integridade da embalagem. Né? Comprometendo-se a integridade da embalagem, a validade, aquela que está no rótulo, já não tem mais sentido. Bom, sobre continuidade de temperatura, a gente fala sobre os produtos que são refrigerados, principalmente, né? Que eles têm que ser recebidos numa temperatura adequada e mantidos, né, durante todo o processo de recebimento e armazenamento e exposição para venda, dentro da temperatura adequada. Né? A mesma coisa com os congelados. O que acontece se tiver oscilações de temperatura? Tu vai estar dando um meio para os micro-organismos se multiplicarem e tu vai acabar tendo uma alteração e comprometendo a durabilidade do produto. Então, isso vem muito das boas práticas, né, que até a palestrante anterior comentou bastante. Então, isso é interessante reforçar e que os colaboradores todos tenham esse entendimento que ele é muito simples, mas não é de tanta... Tem pessoas ainda que têm dúvida, acham que pode resfriar, pode deixar subir a temperatura e resfriar novamente. Então, fazendo isso, tu vai comprometer a qualidade do produto. É necessário manter sempre na mesma temperatura, porque aí sim tu vai ter uma condição, digamos, original, de acordo com o que foi desenvolvido, né, na indústria. Bom, quando se fala em formas de exposição, o que é importante a gente perceber? Que tem alimentos que são mais sensíveis e outros que são menos sensíveis. Né? Então, dentro dos alimentos sensíveis, por exemplo, a luz, ao calor, à umidade, temperatura, danos mecânicos, né? E mesmo sensibilidade a outros alimentos. O que pode ocasionar isso? Né? Por exemplo, vamos pensar num produto que ele vem embalado a vácuo e aí tu abre para vender ele a granel. Né? Então, uma salsicha, uma linguiça, são produtos que vão ter alteração de qualidade quando exposto embaixo da luz, por exemplo. Né? Também relacionado com calor e com luz, será que na loja de vocês não tem um local que entra luz, que está pegando em alguns produtos, né? Os produtos de panificação, produtos que são mais sensíveis, que podem embolorar com a simples umidade de dentro da embalagem? Né? Então, como que está sendo exposto os produtos na loja para venda? Tá? Pensando também nos produtos que são secos, produtos como farinhas, produtos que nem aveia. Onde você está colocando ele na loja? Será que está perto de um local que tem umidade, perto de uma geladeira, ou perto em cima de um balcão que tem umidade? Isso pode estar comprometendo a validade do produto também. Tá? E é claro, quando se fala em exposição, forma de exposição, o rodízio correto, a limpeza do ambiente que o produto vai ser exposto ajuda também na precificação. Quanto menos tempo o produto ficar na loja, né, independente de como seja a loja ou como seja o depósito, menos tempo ele vai ter para que essas alterações ocorram. Tá? E agora um pouquinho de prazo de validade. Eu não sei se vocês já repararam, né, acredito que sim, quem trabalha nesse mercado tem que ter o compromisso de olhar as embalagens dos produtos, né? Que nas embalagens fala ali forma de conservação. Né? Então,
se vocês olharem no rótulo, né, ali normalmente é onde próximo à data de validade, tem a forma indicativa de como deve ser armazenado o produto. Então, manter em um local seco e fresco, manter sobre refrigeração, aí ele te determina qual é a temperatura que esse produto deve ser mantido, né, e ele estipula a validade de dias, meses ou até de 1 ano que o produto vai ter naquela condição. Tá? Só para conhecimento geral, assim, como que a indústria determina a validade, né? É importante a gente ter um pouco de noção disso, porque a validade, ela é determinada, né? A indústria também quer o máximo de validade possível nos produtos, né? Então, ela faz um estudo baseado na parte de valor nutricional do produto, segurança alimentar e também na avaliação, que a gente diz que é a avaliação sensorial, quando envolve sabor, cor, aroma e aparência do produto, né? Então, até que prazo esse alimento conservado nas condições que a indústria está sugerindo vai se manter em condições adequadas de consumo, tá? Isso é o prazo de validade. Aí vocês devem estar se perguntando, mas e os produtos que não têm embalagem, né? Como é que conserva os produtos perecíveis? Né? Então, produtos perecíveis são aqueles que muitas vezes vêm direto do produtor ou que têm uma industrialização mínima e eles precisam ser estocados em condições especiais. Né? Então, eu vou fazer uma breve explicação aqui também sobre um pouco dos produtos perecíveis, né, para vocês entenderem alguns fatores importantes na conservação. Tá? Falando sobre carnes in natura e produtos fracionados. Se fala de processo, se fala de higiene, de limpeza, de qualidade da matéria-prima, isso tudo é extremamente importante. Né? Junto com isso, a gente coloca também questões, por exemplo, de temperatura no balcão de exposição, o tempo que esse produto fica exposto, qual é a quantidade de ar que ele recebe, se é um ar forçado, se é um frio por contato, isso vai estar mexendo na característica do produto, né, e alterando, talvez, o tempo de exposição desse produto. Tá? Como principais deteriorantes, falando em carnes, nós temos a perda, né, da capacidade de reter líquido, que isso seria mais uma questão de sensorial, né, de sabor, de suculência, e a deterioração microbiana, né, por bactérias mesmo na superfície da carne, que vão se multiplicando quando as condições são favoráveis. Em produtos de panificação, é parecido. Tem tempo, temperatura, a higiene do operador, da superfície de contato, principalmente após o processo de cozimento do produto, né? Então, às vezes, se faz aquela pergunta, por que na indústria dura 10, 15 dias e aqui dura 2, 3 dias? Né? Então, qual é o processo, né, de conservação desse produto? Embalagem também é muito importante. Né? O uso de um filme, de uma embalagem especial, vai te trazer características de conservação do produto diferente. Tá? Não estou falando só em bolor e mofo, eu estou falando em maciez, em durabilidade do produto mesmo. Bom, falando em frutas e hortaliças, fica um pouco mais complexo, porque tem outras questões. Né? Vocês sabem que a fruta, ela mesmo após colhida, ela continua o seu processo respiratório. Né? Então, as frutas, elas têm, digamos, um metabolismo que vai continuar a acontecer. Né? Ela vai respirar. Nesse processo de respiração, a gente diz que dá para fazer um agrupamento, dividir entre frutos que têm aquela taxa de respiração alta, e os que têm uma taxa de respiração constante ao longo do tempo, assim, que vai decaindo e o produto não tem um pico de maturação. Tá? Os produtos que têm esse pico de maturação, a gente chama de produtos, são produtos climatélicos. O que acontece? Eles são colhidos, em geral, verde, tá? Para ter tempo de armazenar, estocar, chegar no supermercado e ali ele vai se desenvolver, amadurecer. Tá? Então, esses produtos eles liberam o gás etileno, em maior quantidade, e esse gás é o gás chamado do amadurecimento. Ele vai estimular a maturação do fruto e também, né, a decomposição. Então, o que é importante saber desse grupo? Que conforme a produção de gás, ele pode se tornar mais sensível do que os produtos que não têm essa liberação desse gás. Tá? Produtos que não têm a produção de etileno, então ali tem as hortaliças, uvas, enfim, são produtos que já são colhidos no seu ponto, muito próximo ao ponto ótimo, né, de venda. Então, aqui tem alguns exemplos. Depois a apresentação vai ficar para vocês podem dar uma olhada com calma.
E eu quis trazer essa outra informação também que eu acho muito relevante para o supermercadista, que é a temperatura de frio para frutas e hortaliças. Então, quando se fala em frio, nem sempre o mais frio é o melhor, tá? Por quê? Porque existe uma temperatura, né, abaixo da qual as frutas se danificam. Então, elas acabam tendo, a gente chama de danos pelo frio, tá? Então, aqui mostra que em temperatura ambiente, tu tem uma conservação, que é pequena, porque o produto é muito perecível, e à medida que vai diminuindo a temperatura, ali para frutos tropicais de 10 a 13 graus, tu tem um ótimo de conservação, e para frutos temperados abaixo de 10 graus. Tá? Isso não é igual para todos os frutos, existem tabelas de alimentos que vão te indicar qual é a temperatura mais adequada, e o ideal seria você conhecer o seu equipamento de frio e ver onde você pode estocar esses produtos, né? Se estocaria ele digamos, na parte mais fria do equipamento, ou menos, né? Então, saber o que pode ir para a geladeira, o que não pode. Então, tem produtos que a gente coloca na geladeira que a gente acelera o processo de dano ao produto, tá? Às frutas. E claro, né, quando se fala em congelamento, fruta não pode congelar. Começou a congelar, tu tem um dano nas células dos vegetais, tu vai perder qualidade, vai perder água, né? O produto vai ficar com condições impróprias de aparência. E textura e sabor também, né? Aqui tem uma outra tabela que agrupa as principais frutas aí que a gente tem frutas e alguns outros vegetais em relação à sensibilidade pelo frio, tá? Não sensíveis seriam aqueles que tu pode colocar sem problema, né? Então, ameixa, maçã, morango, pera, pêssego são produtos que gostam de refrigeração. Só tem que entender até que temperatura de refrigeração é boa para eles. E os que são sensíveis são aqueles que não gostam, né? Quando tu submete ele a uma refrigeração, tu começa a ter dano a esses produtos, né? Então, manga, tomate, melancia, abacate. Então, isso considerando, né, períodos prolongados, tu vai ter um efeito que pode ser maior ou menor de acordo com o produto. E aqui, para finalizar, eu trouxe um quadro explicativo, né? Ali é um termômetro, tá? Que é lá no verdinho onde está mais frio e no vermelho onde está mais quente, com alguns produtos bem comuns, né? Então, mostrando que temperaturas mais baixas, elas são muito importantes para os produtos perecíveis, né? Tanto congelado quanto sorvetes, produtos de origem de pescados também, tu tem que conservar numa temperatura baixa, o congelamento, porque esse produto começa a ter deterioração em seguida, tá? E reforçando, então, as 4 regras que a gente falou de conservação. Integridade da embalagem, né? Sem isso a gente não tem uma continuidade, né? Se a gente não mantiver a integridade da embalagem, a gente perdeu a validade da indústria, né? Continuidade de temperatura, que aí está relacionado aos produtos perecíveis, principalmente. A forma de exposição, que a gente falou lá da luz, do calor, né, do giro correto dos produtos, do local que tu vai expor o produto. E também do prazo de validade. Então, respeitar o prazo de validade da indústria e conhecer os nossos produtos que são elaborados no supermercado, né, tanto na parte de carnes quanto na parte de panificação, para ver como determinar melhor a validade deles para que eles tenham condições ótimas, tá bom? Muito obrigado, agradeço aí o tempo da palestra, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem mandar pergunta no chat, né, ou aí pelo Fabiano que eu vou estar respondendo. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Elisa, a palestra fantástica. Lembrando que a Elisa esteve conosco há uns anos atrás, acho que pelo menos uns 10 anos atrás, sempre fazendo palestras sobre as boas práticas. Isso é muito importante. E ainda tem muito supermercadista que não trabalha com isso e não tem a preocupação de entregar produtos de qualidade, infelizmente. Isso nós não deixamos de enaltecer essas informações básicas do dia a dia, né? Que superam aquelas questões que às vezes só estão assim, o supermercadista se preocupando só a questão do preço. Puxa, mas tudo bem, o preço ele é baseado em uma série de situações, da qualidade, de que tipo de produto, né? Mas vejam quantas informações que vocês precisam aplicar já desde já, para que vocês tenham realmente aquela resposta do cliente voltar no seu supermercado, recomendar para os seus conhecidos que aquele supermercado, além de ter assim
produtos que vocês estão procurando são produtos que vão fazer bem para a sua saúde. Aquilo que a gente ouve seguidamente, saúde em primeiro lugar. Exatamente. E quando vai no supermercado, eu reforço isso, só vai em supermercado que tu confia. Então, o teu cliente, para ir no teu supermercado, você tem que deixar bem claro que você tem um controle total da situação, desde os alimentos, dos produtos, também a questão da segurança, né, o ambiente do local, tudo adequado.